Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 23 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que vocês tenham em mãos o caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. O assunto da nossa aula de hoje será a coerência textual. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho a respeito da coesão textual. E como são duas coisas que devem caminhar juntas, hoje nós conheceremos de que forma que a gente pode garantir a coerência textual aos nossos textos. Os objetivos propostos para a nossa aula de hoje são conhecer o que é a coerência textual e qual a sua relação com a coesão. E, obviamente, escrever textos com coerência. Muito bem. Relembrando, então, nós já vimos isso aqui na aula anterior, mas nós iremos relembrar esse conceito de coesão e coerência. Então, a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Então, para eu escrever um bom texto, é muito importante que eu tenha a noção, do que é a coesão e a coerência, que eu empregue isso nos meus textos. Para que um texto ele seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que ele faça sentido para o leitor, para quem vai receber o meu texto. Além disso, esse texto ele deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural, agradável aos ouvidos. Muito bem. Hoje, portanto, a nossa aula vai ser dedicada exclusivamente ao estudo da coerência textual. Antes da gente iniciar, a gente vai primeiro conhecer, então, o significado da palavra coerência. O que é ser coerente? Você já deve ter ouvido essa palavra. Tem que ser coerente, precisa de coerência. Então, o que é a coerência? Vamos lá, então, Vamos a essa definição. Coerência é a ligação de um conjunto de ideias ou de fatos cujo resultado é lógico, característica daquilo que tem lógica e coesão, nexo. Muito bem, então olha só, na palavra coerência foi empregada muito a palavra lógica, Conjunto de ideias que fazem sentido, que tem lógica. Então você pode anotar no seu caderno, a palavra coerência e anotar algumas palavrinhas-chave que vão ajudar você a lembrar do que é que trata a coerência. Ela trata da ligação das ideias, ela trata da lógica, do fazer sentido, do nexo do texto. Lembrem que na aula anterior nós falamos da coesão e a coesão ela tratava da ligação das palavras. Aqui na coerência nós estamos falando de ligação de ideias. As ideias precisam estar coerentes, precisam estar fazendo sentido para que a mensagem chegue ao meu leitor de forma clara, e para que ele compreenda essa mensagem, que ela tenha algum sentido. Muito bem. Coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem. Então, quando um texto ele é coerente, eu consigo entender facilmente esse texto, essa mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, quer dizer, caminhando junto com a coesão, porque eu tenho que cuidar o quê? Da ligação das palavras e também da ligação das ideias, Então, aliada à coesão textual, a coerência, ela tem como função a construção do sentido do texto, os sentidos da textualidade.
ou seja, os sentidos do texto. É por meio da coerência que vai ocorrer o quê? A concatenação das ideias, a ligação das ideias, tá? Ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Então, tudo estará muito bem amarrado e entrelaçado. O texto que obedece à coerência, ele transmite uma relação lógica de ideias. Veja como a palavra lógica vai aparecer aqui. A palavra fazer sentido, né? É muito importante que as ideias dentro de um texto, que elas não se contradigam, né? Então, não podemos ter contradições dentro de um texto. Se houverem contradições, é porque está com problema de coerência textual, ok? A falta de coerência, ela afeta diretamente a significação do texto. Ela prejudica a relação com o interlocutor, né? Com aquele que vai receber o meu texto, a minha mensagem. Prejudica a continuidade dos sentidos do texto e, consequentemente, vai prejudicar a compreensão. Um texto, ele pode ser incoerente, né, em ou para determinada situação, né? Se o seu autor não consegue, por exemplo, inferir um sentido ou uma ideia através da articulação das frases e dos parágrafos. Veja como foi importante você aprender na aula anterior a articulação das frases, das orações, dos períodos, dos parágrafos, né? Que é a coesão textual. Porque se a pessoa que está escrevendo não conseguir articular bem tudo isso, né? Consequentemente, vai haver problemas na coerência. Também não podemos desconsiderar os outros recursos linguísticos, como a pontuação, o vocabulário, porque tudo isso vai ajudar no sentido da frase. A pontuação, por exemplo, né, o uso da vírgula, nós sabemos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de um texto. Inclusive, nós temos uma aula destinada somente ao emprego da vírgula, né, que uma vírgula pode modificar o sentido, né? Ou pode fazer até perder o sentido uma frase. Então, o uso de uma pontuação adequada no texto também vai conferir coerência ao seu texto. O uso de um vocabulário adequado também vai conferir a coerência textual, né? A coerência, ela é a relação lógica entre as ideias, pois elas devem se complementar. Né? É o resultado da não contradição entre as partes do texto. Então, tomar cuidado para que aquilo que você começou dizendo no seu texto, que você deu continuidade, você finalizou dentro da mesma ideia. Né? Como acontece nas redações dos alunos fugirem do tema, fugirem do assunto. Começa falando do tema, começa falando do assunto, de repente coloca uma coisa lá que não tem nada a ver com o tema, né, com o assunto dado, e isso vai causar problema na coerência, né, porque daí nada mais fará sentido. Então, tomar esse cuidado, né, reler o texto é uma dica muito importante, que você releia o seu texto, né, não só fazer uma única versão, mas você deve fazer um rascunho, né? Deve fazer um esboço, deve fazer uma leitura, vai melhorar o que precisa ser melhorado ali ortograficamente em relação à pontuação, mas vai tomar o cuidado para que as ideias fiquem bem concatenadas, né? Que uma seja realmente a sequência da outra e todas elas juntas formem um todo, né? Pode-se concluir, então, né, que um texto coerente é aquele texto do qual é possível estabelecer o que, gente? Um sentido. E se eu consigo inferir um sentido ao texto, eu vou conseguir o que? Interpretar esse texto.
Muitas vezes eu não consigo interpretar porque eu não consegui estabelecer esse sentido, né? Então, uma coisa puxa a outra. Agora nós vamos ver dois exemplos, né? Que mostra como uma frase pode ser incoerente, né? Vocês vão observar nesses exemplos aí que a gente não consegue inferir um sentido para essas duas frases. E se a gente não consegue inferir um sentido, elas são o quê, gente? Contraditórias, elas não apresentam informações claras e, portanto, são o quê? São incoerentes, né? Então, olha lá. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Como é possível eu apresentar uma ideia de que crianças morrem de fome e, na mesma frase, falar da riqueza do país, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E isso não é tão difícil de acontecer, né? Eu vejo muitas redações em que os alunos, eles se contradizem o tempo todo. Eles lançam ideias contraditórias numa mesma frase e, às vezes, não se dão conta disso, né? Então, não seria possível eu escrever essa frase aqui porque ela está incoerente, né? Ela não faz sentido, eu não consigo estabelecer um sentido para ela, né? Eu poderia talvez dizer, mesmo o país tendo tanta riqueza, ainda há crianças que estão morrendo de fome, né? Então, talvez a ideia que a pessoa quis dar era essa, mas ela não conseguiu colocar isso no papel, né? Essa é uma dificuldade de muitos estudantes. Então, que ideia que você quer estabelecer ali? Eu quero enaltecer a ideia de que crianças ainda morrem de fome no nosso país. Então, eu preciso mudar essa construção, né? Eu preciso dizer que crianças estão morrendo de fome, mesmo o Brasil sendo um país muito rico. Opa, agora sim, né? Agora eu consegui deixar esse texto com algum sentido, certo? Muito bem. O segundo exemplo, adoro sanduíche porque engorda e estou fazendo dieta. Muito bem, né? Mas veja que as ideias aqui são contraditórias. Se o sanduíche engorda e você está fazendo dieta, ali alguma coisa não está certa, né? Então, também é uma frase que a gente não consegue estabelecer um sentido, né? Então, temos que reelaborar essa frase. Então, como é que eu poderia dizer? Estou fazendo dieta e mesmo gostando de sanduíche, não posso comer porque engorda. Opa, ali então, né? Eu consegui estabelecer um sentido para o meu texto. Então, muitas vezes, o aluno ele tem a ideia formada na cabeça dele, mas na hora de colocar no papel, né, ele faz uma salada de informações. Então, o que você quer deixar prevalecer aqui? A ideia de que você está fazendo a dieta, né? A ideia de que o sanduíche é bom? Então, reorganize essa sua ideia, né? Mas dessa forma, a frase ela está o quê? Contraditória, né? Ela está incoerente, certo? A coerência, ela é o resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto com relação ao mundo, né? Ela também é auxiliada pela coesão textual, isto é, a compreensão de um texto, gente, ela vai depender dessas duas situações, tá? Tanto da coesão quanto da coerência, né? Vamos ver mais alguns exemplos de falta de coerência textual. E essas frases, elas foram tiradas de textos de alunos, né? Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Pera lá, né? Estão derrubando árvores. Então, a consequência disso é que a floresta está desaparecendo, ou seja, não está conseguindo sobreviver, né? Então, estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta está desaparecendo. Aí estaria dentro de um contexto coerente, né? Então, cuidado, às vezes a falta de uma palavra, né?
ou o emprego incorreto de uma conjunção, né? Então, vai ocorrer esse problema ali também, né? De ausência de sentido. Segunda frase, todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar. Epa, mas eu comecei falando do mico-leão, de repente eu coloquei lá uma outra informação do sabiá. Calma, né? Deixa para falar do sabiá depois. Como é que seria uma frase mais coerente? Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não vi. E nem ouvi o sabiá cantar, né? Então, aí eu consegui dar uma reorganizada nas minhas ideias. Agora, se de repente eu quero escrever da forma como me vem na cabeça, não vai dar certo, né? Primeiro, organiza as ideias. O que é que você está querendo dizer, tá? Então, toma cuidado com essa questão da coerência, porque ela vai prejudicar o sentido do seu texto, ela vai prejudicar a compreensão do seu texto, a informação ela não vai chegar completa no seu interlocutor e vai ocorrer uma falha ali na comunicação, né, por essa falta de coerência textual. Vamos ver mais um exemplo então aqui, ó. Esse aqui também é um exemplo de ausência de coerência, gente. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Muito bem, né? Então, a falta de coerência em um texto, ela é facilmente detectada por um falante da língua, por exemplo, né, alguém que fala, mas ela não é tão fácil de ser notada quando é você que está escrevendo o texto, né? Então, a coerência, ela é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica. Muito bem, nesse exemplo acima, não ficou muito lógico dizer que há falta de recursos, né? E aí dizer que o governo trouxe melhorias. Então, deveria ser, né, escrito ali de uma forma a enaltecer um lado ou o outro, né? Porque ali ficou um pouco confusa essa ideia de dizer que podemos notar claramente, né, a falta de recursos para a escola pública. E aí dizer que o governo faz investimentos e melhorias na educação. Então, só cuidar, porque às vezes uma ou outra palavrinha que você vai empregar ali, ele vai comprometer todo aquele parágrafo, toda aquela ideia do seu texto, né? E aí eu coloquei aqui duas peças de quebra-cabeça, que é a coesão e a coerência, tá? Isso aí você pode também anotar no seu caderno, né? Porque eu simplifiquei aqui a ideia, colocando que a coesão é o uso de conectivos que ajudam a manter o quê? O raciocínio, tá? Está mais focado aonde? Na forma do texto, é a ligação das palavras. Já a coerência, ela é responsável pela produção de sentido e está focada aonde, gente? No conteúdo do texto, né? Então, uma é mais direcionada à ligação de palavras e a outra é mais direcionada à ligação das ideias. E as duas juntas, entrelaçadas, vão garantir a qualidade do seu texto, tá? Então, muito cuidado ao escrever, muita atenção ao escrever. Um rascunho é sempre fundamental, uma revisão no seu texto, né? Porque a gente sempre tem o que melhorar. Para concluir, então, nós vamos ver, né, as principais informações que nós tratamos a respeito da coesão e da coerência. Então, olha lá. Coesão e coerência são elementos importantes numa redação. A diferença entre coesão e coerência, como vimos, né, anteriormente ali no quebra-cabeça. O uso correto da coesão e da coerência facilita o entendimento do texto. A falta de coesão e coerência deixa o texto confuso,
né? Temos que evitar que o texto fique confuso. Uma redação com coesão e coerência, ela vai chamar a atenção do leitor, sem dúvida nenhuma. Há elementos básicos de coesão e coerência para facilitar a escrita, então a gente aprendeu vários mecanismos de coesão. E a ausência de coesão e coerência é um dos principais problemas que a gente encontra na redação dos alunos. E como que a gente supera, né, essa nossa dificuldade? Com muita leitura. A leitura ela é fundamental, porque a leitura vai te oferecer ali um texto bem organizado, bem estruturado, bem escrito, e a partir do momento que você estiver em contato com um texto que está bem escrito, você já vai internalizando isso também, né? Vai te dando vocabulário, vai te dando mais riqueza, mais conhecimento das conjunções, das preposições, né? Dessa relação de sentido. E também o treino, né? Se você não escreve, se você não tem o hábito de escrever, com certeza você vai encontrar mais dificuldade. Então, o quanto é importante que você também escreva, né? Não precisa escrever todos os dias uma redação de 30 linhas, mas se você escrever todos os dias um parágrafo, treinando ali a escrita, você com certeza vai melhorar sim, né, algum problema que você tenha com coesão e coerência de textos, ok? Por hoje é isso, então, pessoal. Muito obrigada por sua atenção. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!